vamos fazer nessa noite. Eu queria ler então com vocês 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Porque esse versículo tem algo importante a nos ensinar. Nós como cristãos, nós como filhos de Deus, nós como membros da igreja. Amém? Vocês acharam? Amém. Eu não achei. A parte B do versículo diz assim: estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Vamos ler juntos? Estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, graças nós te damos pela tua palavra. Tua palavra que coloca em nós a fé que a irmã Joselita aqui demonstrou nessa noite, a fé que a irmã Leila aqui demonstrou nessa noite, e que nos sustenta nessa fé. Nós te louvamos, Senhor, porque é essa fé que nos traz aqui, semana após semana. Nós te pedimos, Senhor Deus, que nessa noite, mais uma vez, o teu Espírito, que está aqui conosco, e dirige essa reunião, que o teu Espírito, então, use essa palavra para ministrar aos nossos corações e edificar a nossa fé. Limpar a nossa fé. Podar a nossa fé. Para que a nossa fé seja uma fé pura, uma fé correta. Ensina-nos, Senhor, a tua palavra, edifica-nos, Senhor, como o teu corpo, o corpo de Cristo. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. O que Pedro está dizendo aqui? Estais sempre preparados para responder qual é a razão da esperança que há dentro de você. É isso que Pedro diz. Estejam preparados. Talvez a Joselita entenda muito bem isso que eu estou falando hoje, de estar preparados. Porque eu liguei para ela de tarde e falei, abre o culto para nós. Ela falou, mas agora que você me avisa, né? No meu tempo, avisava 2 minutos antes. Ó, a pessoa estava quase acabando de cantar aqui na frente e cutucava assim, ó, você vai abrir o culto? Thank you por me avisar agora. Né? E daí, por isso que fulano ia lá na frente e viu o quê? Livro de Salmos, né? Que não tem como errar. Né? Quando era pegado de surpresa. Mas a questão que Pedro fala aqui é: estejam preparados. Estejam preparados. Mesma coisa eu digo para vocês, estejam preparados. Domingo à tarde você pode receber uma chamada telefônica. Né? Então estejam preparados. Como é que a gente aprende a estar preparados? Quando a gente sente o peso da responsabilidade em nós. Não é isso que nos ensina a estar preparados? Quando a gente sente o peso da responsabilidade? Quando a gente sabe que é da gente que vai ser cobrado. Né? Não que nós não tenhamos responsabilidade para com as coisas de Deus, para com a nossa função no reino de Deus. Mas nós erramos porque nós não sentimos essa responsabilidade. Nós não nos lembramos dessa responsabilidade. Se nós gastássemos mais tempo orando, mais tempo estudando a palavra de Deus, essa responsabilidade estaria mais presente em nós. Né? Quando, lá no meu tempo, quando eu percebi, quando me chamaram a primeira vez para abrir o culto, aí o negócio pegou. Né? Porque eu sabia que podia acontecer de novo. Então, todo domingo eu já estava preparado. Eu já estava preparado. Pode me chamar que eu estou preparado. E se não me chamar esse domingo que vem eu vou estar preparado de novo. Isso nos faz estar preparados.
consciência de que há uma responsabilidade. E que a responsabilidade é nossa. Isso nos faz estar preparados. Pedro chama a nossa atenção aqui para isso. Devemos estar preparados para dar a razão da nossa fé. Né? Em outro sentido, nós temos que estar preparados para entender a nossa fé, para ensinar a nossa fé e para guiar outros nessa mesma fé, para argumentar também em defesa dessa fé. Tudo isso está aqui nesse versículo. Muitos hoje andam perdidos ou enganados. Uns não creem, outros creem, mas não sabem exatamente em que creem. E também há aqueles que creem no erro, creem na mentira, creem na heresia. Né? Essa semana ainda eu conversei com um rapaz. Ele viu que eu estava lendo, perguntou o que eu estava lendo, né? Daí a gente começou a conversar, e ele falou que ele era católico, mas que agora ele é protestante. E daí ele falou, mas que ele falou que ele não crê na Bíblia. Eu falei, ok, né? Só pelo que ele me falou, já percebi que ele não sabia do que ele estava falando. Porque o fato de alguém dizer, eu sou protestante, ali já está implícito o fato de que ele crê que a Bíblia é a mais alta autoridade de fé, de prática, de religião, de espiritualidade. Então você não era o que ele não sabia o que ele estava dizendo. O que ele queria dizer é, eu frequento uma igreja protestante ou evangélica. Isso que ele queria dizer. E daí foi aonde eu chamei a atenção dele para todas as coisas que nós temos falado aqui nesses domingos. Como é que você não crê na Bíblia? Esse pessoal escreveu essas coisas para tirar vantagem das outras. Tirar vantagem? Que tipo de vantagem? Eles queriam ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro? Que dinheiro eles ganharam? Daí eu mostrei para eles que todos foram mortos, que todos perderam suas casas, que todos tiveram que sair corridos de Jerusalém, que foram perseguidos pelos romanos, pelos judeus, que foram mal vistos pelas suas famílias, pelos entes queridos, né? E levaram isso às últimas consequências, que foi morte. Né? Ele ficou assim, você está certo. Então tudo isso que nós temos visto aqui tem uso para ajudar aqueles que andam perdidos, aqueles que andam enganados. Né? Eu não tive a oportunidade de terminar a minha conversa com ele, porque ele estava lá no posto esperando a carona dele. Mas eu lancei a minha semente. E agora o Espírito Santo é que vai fazer germinar. Amém? Portanto, os cristãos devem estar preparados para fazerem diferença entre a verdade e o erro e conduzirem as pessoas para a luz. Como é que a gente faz isso? Abra sua Bíblia em João, capítulo 7, versículo 38. João, capítulo 7, versículo 38. Jesus estava numa festa judaica. No último dia da festa, Jesus chama a atenção das pessoas, se põe em pé e diz o seguinte: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então ele se põe em pé, chama a atenção de todo mundo e fala: quem crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus sendo quem ele é, quem nós sabemos que ele é, e mesmo naquele tempo, talvez quem não soubesse, mas fazendo tudo o que ele fazia, né, os milagres e tudo, ele poderia ter dito muito bem, assim como eu digo, do seu interior fluirão
rios de água viva. Não poderia. Ele não poderia ter dito isso. Por que ele fez questão de mencionar as Escrituras? Para dizer para mim e para você e para todos mais que viessem depois e que lessem esse texto, de que ele reconhecia a autoridade das Escrituras. Das Escrituras. O próprio Jesus nos disse que ele não veio para quebrar a lei, mas para cumpri-la. Né? Ele estava se referindo à lei de Moisés, e a lei de Moisés era o quê? Era a palavra de Deus. Então o próprio Jesus nos fez cientes disso, da autoridade que a Escritura tem. O próprio Jesus cumpriu a Escritura. As profecias da Escritura se cumpriram em Jesus. Então Jesus nos enfatiza isso, de que a Escritura é nossa forma de autoridade. Como é que nós defendemos a nossa fé? Com a autoridade das Escrituras. Com a autoridade das Escrituras. Como eu disse aqui antes, a Escritura é a nossa regra de fé, de prática, de religião, de prática de religião. E isso é a alma do protestantismo, né? Já aproveitando o gancho do rapaz lá. A alma do protestantismo é a grande diferença que foi feita naquela época, quando a igreja rachou, né? Ficou catolicismo de um lado, protestantismo de outro. A grande diferença é que o protestantismo cria que somente a Bíblia era a regra de fé e de prática. E assim nós estamos até o dia de hoje. Essa é a marca do protestantismo e do evangelicalismo. É onde nós estamos. Então Jesus, sendo quem ele era, poderia ter dito o contrário, mas ele apontou, porque assim dizem as Escrituras. Jesus indicou a autoridade que tem a Escritura, portanto as Escrituras são a nossa regra. Amém? Devemos usar a Bíblia para desmantelar o erro, para destruir o erro, para apontar o que é reto. Qual a melhor forma de levarmos uma pessoa que está no erro para a verdade? Qual é a melhor forma de entrar nesse argumento, de entrar nessa discussão? Será que se eu simplesmente jogar aquilo que eu creio, ajuda? Será que simplesmente eu apresentar aquilo que eu creio, muda alguma coisa? E se ao invés de fazer isso, eu fizer diferente? Eu mostrar para aquela pessoa que aquilo que ela crê não faz sentido, não é coerente, não tem base bíblica, não está debaixo da autoridade bíblica, e depois eu apresentar aquilo que eu creio, já embaixo da autoridade bíblica. Não é isso o melhor caminho? Primeiro, desmantelar os argumentos que a pessoa tem e depois apresentar o caminho correto. Não é o melhor? Não é o melhor a se fazer? Não é mais eficiente? Não é? Depois que você chama a atenção da pessoa para o que ela crê, para o que ela crê está errado, você apresenta o caminho correto. É assim que nós devemos usar as Escrituras. É assim que nós devemos apresentar a fé para aqueles que andam no caminho errado. Quem já fez seminário, sei que talvez vocês não, mas talvez vocês já tenham ouvido a palavra hermenêutica. Hermenêutica é uma regra, se é que eu posso chamar assim, que nos ajuda a